Olá, tudo bem? Eu sou a Ariadna, para quem não me conhece ainda. Eu sou pedagoga, especialista em educação inclusiva e tô terminando uma pós em autismo. Então eu voltei bastante o meu estudo pro autismo. Eu tenho um filho também autista, ele tem 12 anos e acredito que ele me inspire muito para fazer o meu trabalho com todas as crianças que eu atendo e que estão me propondo ajudar mesmo online, né, virtualmente. A propósito, né, desse canal é conseguir ajudar essas famílias, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. O que eu resolvi gravar esse vídeo hoje? Tem bastante mães, famílias me procurando, assim, perguntando o que fazer diante dessa mudança de rotina, né? As crianças estão tendo crise, os adolescentes estão tendo crise, eles não estão conseguindo lidar direito com essa situação. Bom, para nós neurotípicos já é bem complicado a gente ter que ficar nesse isolamento social, nessa mudança, né, total de rotina da gente, sem poder sair de casa, sem poder passear, sem poder muitas vezes trabalhar, né? Eu mesma voltei agora ao meu trabalho, só que o meu trabalho é feito individual, né? Então aos poucos estão liberando, mas com todos os cuidados. Então, o que a gente pode fazer para ajudar essas crianças e adolescentes e até mesmo adultos, né, com essa mudança? A pessoa com autismo, ela tem muita dificuldade em lidar com a frustração, né? Ela não consegue reagir, de certa forma, adequadamente às reações comportamentais. Ela não consegue frear essa reação comportamental. Então, quando ela se frustra com alguma coisa, isso é muito difícil dela conseguir lidar. Então, a gente precisa trabalhar o freio inibitório dela. Ela conseguir lidar com as suas emoções, né? Porque a frustração é uma coisa que vai acontecer na vida da gente muitas vezes. A mudança de rotina, principalmente essa mudança de rotina que foi repentina, né? Ninguém esperava isso. Não deixa de ser uma frustração para qualquer pessoa, né? Então, assim, as crianças, adolescentes, adultos com autismo, eles gostam de uma rotina, eles gostam de que a gente, né, antecipe o que vai acontecer, deles saberem, né, o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer de manhã, o que eu vou fazer de tarde. A maioria estava em escola, em suas terapias, então tinha uma rotina já traçada, né? Eu levanto de manhã, eu faço isso, vou pra escola, de tarde eu vou pra terapia, à noite eu vou na pracinha, tardinha, sei lá. Cada um, né, com a sua rotina. E de repente, isso tudo parou, cessou. Eles têm que ficar em casa, isolados com sua família. Então vem o quê? A frustração, o medo do novo, né? O autista tem muito o medo do novo, por isso que a gente tem que antecipar para eles tudo que vai acontecer. E isso nem deu tempo de ninguém fazer. O que eu sugiro? Que se crie uma nova rotina. Até mesmo porque tem a maioria das escolas, né? Pelo menos eu sou do Sul, numa cidade chamada Santiago, e aqui todas as escolas estão mandando atividades para casa. Isso também é bem difícil, por exemplo, para o meu filho entender, porque que ele não tá na aula, mas ele continua com aula, né? Pra gente é bem fácil, mas para eles é difícil de entender. Então eu sugiro que se crie uma nova rotina até cessar esse isolamento social, até as coisas voltarem ao normal. Acredito que tenha crianças que estejam ainda nas terapias, que possam ser atendidas, depende daí do lugar, né? Como é que tá sendo os decretos. Aqui voltaram agora, então, essas terapias individuais, né? Particular. Ou por convênio. Então eu sugiro que as famílias criem então essa rotina com a criança,
ou adolescente. Que seja colocado, se tá vindo a aula da escola, que seja colocado num quadro. Não sei como cada família se organizava, né? Se precisava escrever num quadro a rotina para criança, de manhã você tem isso e isso, ou só falar, antecipar isso, né? Nunca deixar para cima da hora, tipo, agora tu tem aula da escola, agora tu tem que fazer a tarefa. Sempre antecipar. Amanhã, 10 da manhã, tu vai ter aula de inglês online. Depois, meu filho, minha filha, você tem tarefa de tal coisa para fazer porque tem que entregar amanhã. Se conseguir fazer isso só falando, ótimo. Se precisar de um quadro, de um planejamento, faça num quadro, faça um cronograma da semana de segunda a domingo, se for necessário, o que vai acontecer cada dia. Outras crianças, a gente precisa trabalhar o visual. Então, vão ter que ser com imagens, né? De repente, eles já tinham a rotina a imagem da escola, da terapeuta, né? Tem muitas crianças que a gente usa até a foto, né? Tu vai lá na tia tal, na fono tal, com a foto, para a criança se identificar. Então, se for o visual, né? A família, então, vai ter que fazer dessa forma visual. Então, colocar... não sei como tá sendo em cada lugar, né? Bem complicado. Mas eu vou dar o exemplo do que tá acontecendo, então, aqui na minha família. Então, meu filho tá tendo aula pelo Classroom do Google. Então, colocar nessa imagem a imagem do Classroom, que é onde ele vai ter aula. Se é aula de matemática, os números, né? Alguma coisa que mostre que é aula de matemática. Se é hora dele descansar, vai ver televisão, vai jogar um jogo com a família. Então, sempre antecipar isso. Seja falando, né, verbalmente com a criança, seja escrevendo num quadro, né, isso se a criança já for alfabetizada, lógico, e ela consiga ler e se organizar, ou por imagem se ela tiver a necessidade de visualizar. Muitos autistas, a gente trabalha com o visual e antecipa, né? Assim funciona nas terapias também. A gente coloca, hoje nós vamos brincar com massinha de modelar, de bolinha, por exemplo. Então ali vai ter as imagens da massinha de modelar, das bolinhas, para a criança saber o que vai acontecer durante aquele período da terapia. Então a minha sugestão é reorganizar essa rotina, não deixar as coisas bagunçadas, manter uma rotina que mesmo em isolamento dentro de casa. Acredito sim que vai evitar muitas crises, porque eles estão se desestabilizando, eles estão sentindo falta daquela rotina que eles necessitam tanto, né, para não gerar o medo, a insegurança, a própria frustração, como eu estava falando, né. Agora no próximo vídeo que eu gravar, eu vou falar um pouquinho sobre a desestabilização, como a gente pode trabalhar isso na criança, desestabilizar, né, fazer com que ela perca esse medo do novo, do que vem de repente, né, que é o que tá acontecendo agora. Então, no próximo vídeo eu quero falar um pouquinho sobre isso, mostrar alguns brinquedos que a gente pode trabalhar isso. De repente até vocês já têm em casa, são brinquedos bem típicos, bem comuns, para tentar ajudar essas famílias nesse momento, tá? Então vamos fazer rotina para essas crianças, para esses adolescentes, até mesmo se tem um adulto na família, né, e tá desestabilizado com isso. Vamos criar uma nova rotina, antecipar o que essa criança vai fazer, o que essa pessoa vai fazer, para a gente tentar evitar uma crise por causa da falta de rotina, por causa do medo do novo. Espero ter ajudado vocês e sempre deixo à disposição, se alguém precisar conversar individual, pedir algum auxílio, né? Tem o Facebook, que já tem várias mães me procurando, podem acessar. E fico bem à disposição mesmo de todas as famílias. O que eu puder ajudar, irei ajudar vocês nesse momento
complicado que estamos vivendo, tá? Um beijo, fiquem bem, fiquem em casa o máximo que puderem. Beijão!